que tenha essa visão ampliada e que consiga romper com esse paradigma limitador. E quando eu olho para vocês aqui, que estão nesse curso comigo, né, e eu fico assim, tentando fazer uma leitura, né? Muitas pessoas acham que fazer curso no ambiente virtual não propicia interação, troca, e a gente percebe que isso tudo é jogado por terra, porque o quanto que a participação de vocês abrilhanta o curso. Mas, mais do que isso, aquela capacidade que o professor tem de olhar para as pessoas que estão ali ouvindo e tentar ter um feedback a partir do olhar, das expressões, eu também tenho buscado. E quando eu olho assim para a expressão da Selma, da Elisa, da Sandra, né, dessas que eu sei que estão aqui com a câmera aberta, né, e que me permitem ter esse olhar, eu fico assim pensando, meu Deus, como que é desafiador, eu fico imaginando na cabecinha de vocês, enquanto eu falo, vocês pensando assim, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para esse usuário que está comigo no cotidiano, eu permitir que o horizonte dela, esse futuro dela, seja ampliado? Né? E aí eu vou entrar no tema da educação, né? Porque quando eu mostro para vocês esse cenário do trabalho, né? Obviamente, a gente também precisa ter um olhar de futuro. Se a gente olha hoje, até o presente momento, até o dia 18 de janeiro de 2022, a forma como a pessoa com deficiência... Boa noite, Edna, seja bem-vinda. A forma como a pessoa com deficiência no nosso país tem sido formada, ela já entra no mercado de trabalho com uma série, né, de impedimentos. Aqueles que conseguem chegar mais longe, ele termina tendo... Estou assistindo desde o começo. A Jane, exatamente isso, professora. A pessoa com deficiência, ela termina tendo muitas limitações. Eu trabalhei com uma pessoa que tinha uma deficiência progressiva. E ela tinha, assim, ela era de uma inteligência privilegiada. E cada vez que aquela pessoa chegava no trabalho, ela demandava um auxílio, eu via o esforço, o empenho daquela pessoa, e eu sabia que ela tinha, assim, um cargo bom, né? E que ela era reconhecida em razão da sua inteligência e que ela tinha sido aprovada no concurso público. E quando eu procurei por aquela pessoa novamente, e aí falaram, olha, ela saiu daqui, ela passou num outro concurso público melhor e foi trabalhar numa outra instituição. E eu tenho certeza que a trajetória dessa pessoa tem pais que investiram, pais que apoiaram, porque acreditaram, porque a pessoa com deficiência, quando ela cresce, ela precisa desse investimento da família e dos profissionais que atendem. Mas a gente precisa propiciar esse olhar ampliado e esse horizonte de construção para todas as pessoas com deficiência. A Jane está falando, professor, estou na casa lá de plantão, por isso não ligo a câmera. Estou de fone, estou aqui e assisto novamente depois. Ok, fica tranquila, querida. Tudo bem, pessoal. Quem não puder abrir a câmera, eu também sinto vocês pela interação. Olha como é lindo. Vocês escrevem assim, tem um profissional comprometido por trás, né? E, obviamente, só de estarem aqui, vocês já são muito diferenciadas. Então, o que a gente precisa ter nas nossas escolas é uma perspectiva de inclusão. Mas a gente ainda está batendo cabeça. A gente está batendo cabeça por quê, Cláudia? Primeiro, porque a orientação mais arrojada que a gente tem, que veio desde a Declaração de Salamanca e outros tratados que assegura direito da criança com deficiência, da sua inserção na escola, pensa na inclusão como a partir daquilo que está também
na lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. Aquilo que é a inclusão nas escolas regulares. Essa é a regra, né? Por quê? É direito, está no sistema educacional inclusivo em todos os níveis, e ter assegurado o seu aprendizado, né? Desenvolvendo o máximo do seu talento, da sua habilidade, né? E, obviamente, segundo suas características de interesse e de necessidade. Mas por que eu estou falando que essa é a regra em geral? A gente teve uma reformulação, não sei se vocês acompanharam, na Política Nacional, tá, de Educação Especial em 2020, e essa reformulação gerou ali, no mínimo, uma celeuma entre os especialistas, porque ela traz uma separação e uma distinção entre aquilo que é colocado como educação especial e educação inclusiva. A gente sabe que, de uma forma histórica, essa área da educação destinada à pessoa com deficiência, né, tida como educação especial, né, e, obviamente, de vários aspectos, mas a educação especial ela toca principalmente a criança e o adolescente com alguma limitação intelectual, né? E o que isso faz é com que alguns defendam que precisa ter um núcleo diferenciado para que essas crianças possam ter, né, a sua educação. E os argumentos são os mais diversos, né? Eu sei que muitos aqui são da área da educação, justificam que o professor não está preparado para lidar com a criança com deficiência, que cria demandas extras para o professor em sala de aula, que o professor, além de dar conta ali dos demais alunos, precisa lidar com mais essa realidade, que a própria criança ela não consegue acompanhar o ritmo dos demais. O fato é que a gente precisa, né, ter um entendimento que um ambiente inclusivo é aquele que não causa distinção, né, separação, mas que possa, naquele contexto, né, criar ali um ambiente sinérgico entre aqueles que dependem da educação especial e aqueles que não precisam da educação especial. Esse é um princípio de uma sociedade inclusiva, mas alguns olhando pelo viés daquilo que é esses confrontos que existem em sala de aula, terminam trazendo uma outra leitura. E isso tem feito com que, muitas vezes, os assistentes sociais, que possuem, por exemplo, um olhar mais do aspecto, né, da defesa de um projeto ético-político e que, obviamente, defende essa sociedade inclusiva, a gente tenha, né, que emitir nossos pareceres, né, no intuito de até corroborar com essa segmentação, quando passa pela avaliação da equipe multiprofissional. Mas, quando a gente olha para aquilo que é esse atendimento especializado, a gente precisa entender que o olhar que se precisa ter é dentro das diversas, do nível de impacto que essa deficiência traz para o aluno, né? O que está se buscando é uma avaliação que possa colocá-lo numa escola regular, inclusiva, ou em classes e escolas especializadas, né? De forma que possam ali entender que eles possam passar por esse encaminhamento a partir dessa avaliação da equipe e, obviamente, com a participação também da família. Eu vou ler aqui a participação da querida Marluce, e ela está falando: trabalhei em uma instituição de acolhimento institucional com crianças e adolescentes, desenvolvia uma articulação de rede de saúde mental, assistência social e o âmbito jurídico. A maioria precisava de atendimento psicológico. Ok, mas veja, tem uma avaliação multiprofissional, né? A Marluce, ela percebia que precisava da avaliação psicológica
E é muito importante porque, principalmente naquilo que é deficiência intelectual, o profissional especializado, né, o psiquiatra, o psicólogo, o neurologista, eles precisam acompanhar no sentido de avaliar, né, as potencialidades também de inserção numa classe regular, numa escola regular, ou, né, dentro daquilo que está sendo defendido, de ser um ambiente segmentado, né, de uma escola especial. O fato é que que o profissional, né, da área social ele pode colaborar, né, para essa leitura? O que a gente tem como orientação é que, a partir do estudo de caso, o trabalho multiprofissional, juntamente sempre com o professor, né, vai fazer com que essa avaliação venha no intuito de olhar para aquilo que são as demandas que esses profissionais têm. Quais seriam, pessoal? Vocês estão me ouvindo? É que eu tive aqui, eu toquei em alguma tecla que criou aqui para mim uma diferença aqui na minha página. Mas vocês me ouvem bem? Sim. Então, o que o profissional ele pode contribuir dentro dessa avaliação? A primeira coisa, obviamente, né, é ter esse olhar de que trabalhar numa perspectiva inter e multiprofissional vai demandar um balizamento muito grande dentro da sua própria especialidade. Quando eu falo para os profissionais daquilo que é essa capacidade de trabalhar no aspecto multi, significa que você não vai precisar pensar com a cabeça do outro especialista, porque esse papel ele vai fazer. Você precisa pensar e contribuir nessa equipe com a sua própria especialidade. Então, é muito importante que você reúna conteúdo, você reúna informações da sua área de atuação que venha contribuir com essa perspectiva. E aí, como é que a gente faz isso? Infelizmente, eu percebo que muitos colegas querem um caminho curto e, muitas vezes, uma receita de bolo para ter essa inserção profissional. Mas, infelizmente, ou felizmente, a constituição profissional é algo que só você pode fazer por você mesma. Então, o que eu quero dizer com isso? Você vai precisar de reunir alguns conteúdos para que você se sinta mais apropriada, mais segura na hora de você estar dentro dessas equipes multi e interdisciplinares para você contribuir com a sua avaliação. E aí alguém me pergunta, mas, Cláudia, qual é o objeto? Por exemplo, aqui, eu não sei se hoje os psicólogos vieram, mas eu acredito que a maioria aqui somos assistentes sociais nessa classe. Se tiver algum psicólogo aqui hoje na sala, por favor, escreva no chat. Mas o que o serviço social vai trabalhar nessa avaliação multiprofissional, né? E quando a gente pensa, por exemplo, né, naquilo que são as particularidades do trabalho do assistente social dentro dessa avaliação, a gente precisa pensar como que essa criança com deficiência ela está exposta às expressões da questão social. Como que ela está vulnerável dentro daquilo que causa impacto para o seu desenvolvimento a partir daquilo que é a sua limitação, né, dentro daquele quadro que ela está vivenciando de limitação. Seja né, a limitação, o diagnóstico que ela apresentar. E aí, por que eu oriento as pessoas que minimamente conheçam as características daquele diagnóstico que a criança está vivenciando? Porque, muitas vezes, você só vai conseguir avaliar o nível de exposição à vulnerabilidade que aquela criança está vivendo se você entende daquela realidade. Eu vou falar para vocês, por exemplo, né? Quando, por exemplo, uma criança ela está muito exposta, né, a um quadro de ansiedade,
quando ela está muito exposta a um quadro que precisa, né, fazer com que ela interaja, com que ela tenha boas atividades no intuito de canalizar a sua energia, manter o foco da sua rotina diária, a gente precisa entender como que os recursos que são disponíveis no cotidiano da família, no cotidiano dessa criança, vai contribuir para o enfrentamento da sua realidade. Assim, mas, Cláudia, isso não vai ser o psicólogo que vai dizer? Isso não vai ser o psicopedagogo, por exemplo, que vai dizer? Aí é que eu vou falar para vocês. Eles vão dizer, muitas vezes, o que é o remédio, né? O que é o enfrentamento dessa situação. Mas, quando o assistente social ele faz uma leitura do contexto com o que essa criança está vivendo, vai poder contribuir com um olhar, porque muitas vezes a família, principalmente aquelas que têm limitações financeiras, ela não consegue adquirir, ela não consegue criar um ambiente. Mas quando o profissional conhece a realidade e, junto com a equipe, pode pensar em alternativas a partir da realidade dessa criança, você vai fazer com que esse enfrentamento aconteça de forma que ela possa ter ganho ali para aquele enfrentamento. A Sandra está dizendo, professora, como atuar como assistente social em uma equipe multiprofissional? Então, Sandra, é exatamente isso que eu estou falando aqui para vocês. E eu ainda tive o cuidado de reunir num slide, né, como o profissional vai avaliar. Qual é o olhar do assistente social numa equipe multiprofissional? É trabalhar com o objeto de intervenção do serviço social. A gente precisa olhar para aquilo que é o quadro que a criança está vivenciando, as diversas síndromes, os diversos transtornos, as situações que ela tem como diagnóstico, e, a partir desse conhecimento, pensar como que a questão social impacta, inviabiliza o desenvolvimento e a potencialidade dessas crianças. Não vai ter uma fórmula pronta. Vocês vão ter que partir do estudo de caso de cada criança. Muitas vezes, até crianças que têm o mesmo diagnóstico, vocês vão ter encaminhamentos diferenciados, porque ela vai sempre ter uma família que demonstra mais interesse, outra menos interesse, uma família que tem mais recurso, outra que tem menos recurso, uma família que consegue se engajar mais, a outra que consegue se engajar menos. Tudo isso termina sendo ferramenta para você fazer a tua leitura e a tua contribuição. Pessoal, está tendo muito vazamento de áudio. Eu estou aqui fechando os áudios. Se vocês puderem manter fechado, as que eu estou fechando, ajuda muito aqui para a nossa comunicação. Entende, Sandra? Então, assim, você não vai fazer o que eu estou dizendo. Numa equipe multiprofissional, você não vai fazer o papel do psicólogo, você vai fazer o papel do assistente social. Você vai atuar com o objeto de intervenção do assistente social. A coisa mais difícil é olhar por uma patologia que é intelectual, para uma patologia que é psicológica, e você encontrar o objeto do serviço social nela. Eu sei que é difícil, mas você precisa entender que esses diagnósticos, eles apresentam interfaces com a realidade dessa criança, aonde ela mora, com quem ela mora, o que ela come, o que ela veste, qual é a rede de apoio dessa criança. Você precisa atuar de forma com que esses direitos sejam assegurados dessa criança. E quando você tem esse olhar, você consegue ter uma inserção de qualidade dentro de uma equipe multiprofissional. Faz sentido para vocês isso que eu estou dizendo? Deixa eu ler aqui o chat, o que a colega está dizendo. Professora. Espera aí, Sandra. A Magna está colocando aqui uma pergunta
Cláudia, quando a escola age com descaso? Eu vou te responder já já, Magna. Deixa a Sandra aqui ter a participação da interdisciplinar. Ela termina sendo mais desafiadora para quem está realmente nesse processo de avaliação biopsicossocial, entende? E isso faz com que a pessoa se sinta, o profissional tenha muita insegurança. Primeiro que ela está lidando com um terreno que ela não domina. Em geral, os transtornos, os diagnósticos, as síndromes, nós não conhecemos. A gente tem conhecimento superficial. Quando a gente está numa mesma equipe, às vezes com um psicólogo que é especialista naquela síndrome, naquele transtorno. Muitas vezes a gente está numa equipe com um psiquiatra que domina bem, né, as características e a forma como que aquele diagnóstico se manifesta. Então, isso gera para o profissional uma super insegurança. E ele fica procurando o seu objeto de intervenção no meio disso. Né? E é muito difícil. Por quê? O que a gente tem que pegar não está dentro do transtorno, não está dentro da síndrome, mas está no contexto onde aquela síndrome e aquele transtorno se manifesta. Se vocês pegarem aqui o conceito da pessoa com deficiência, que tem o impedimento, a regra de ouro é: busque o impedimento no contexto que aquela criança vive. Por quê? Você precisa entender como que aquela síndrome, como aquele transtorno se manifesta e quais são os impedimentos que ele traz para que a criança tenha uma vida, no mínimo, com um bem-estar, no mínimo, com uma qualidade de vida. Entende? E ela precisa passar pelo processo de escolarização. Então, a gente precisa olhar dentro desse contexto, porque é onde se manifesta a questão social. A questão social está numa habitação, né, que impede com que ela tenha uma vida de qualidade. A expressão da questão social está na dificuldade de chegar a determinado equipamento escolar. A questão social se manifesta na dificuldade de ter um tratamento adequado, um acompanhamento para aquela síndrome, para aquele transtorno, né? Eu estou nomeando assim síndrome e transtorno para que fique mais claro para vocês. Então, esse é o objeto. O meu objeto não está na patologia, no diagnóstico. Entende? O objeto do serviço social está em como aquela criança, aquele adolescente vai viver melhor, apesar de. Compreendem? E aí, o meu trabalho na avaliação é contribuir com esse olhar, porque esse olhar vai dizer se ela tem condição de estar numa escola X, se ela tem condição de ela estar numa classe Y, e o que ela precisa. E, obviamente, vejam, é uma avaliação multi. Então, assim, eu vou emprestar o meu olhar, mas esse olhar vai ser somado à perspectiva de outros profissionais. E nessa interação é que, né, haverá ali o direcionamento daquilo que precisa. E vocês vão ter, nessa experiência, muitas vezes, algumas síndromes, alguns transtornos que têm mais impacto social do que da própria síndrome e do próprio transtorno, porque o transtorno já está diagnosticado, a síndrome já está diagnosticada. A questão é meramente agora psicossocial e pedagógica. Qual escola e qual características vai ser mais acolhedora para essa criança? Vai ser mais humanizada para essa criança? Percebem? Então, o olhar, o desafio do assistente social está em entender essa necessidade. E vejam, a gente precisa mostrar os níveis de vínculo familiares na nossa avaliação. Ah, Cláudia, mas isso tem a ver? Tem. Por que adianta, né, você querer que a criança frequente uma escola especial, que é em outro bairro,
e sequer tem uma rede familiar forte que possa conduzir a criança até lá. A não ser que em algum momento você queira judicializar isso, obrigar, né, com que eles obedeçam esse direito, obriguem eles a cumprir esse direito da criança. Precisa entender quais direitos sociais essa criança e adolescente já acessou. Cláudia, mas isso tem a ver com o quê? Com o diagnóstico, com a avaliação da educação. São recursos a mais que a criança conta ou não. Ela dispõe do que favorece a vida dela. Então, a inserção do serviço social dentro dessa equipe multi é sempre pensar em relação à patologia apresentada. Né? Eu coloquei patologia, fica muito assim, termo médico, né? Mas assim, em razão daquele diagnóstico que a criança e adolescente tem, que eu preciso pensar o objeto do serviço social. E, olha, não é pensar isoladamente, eu vou ter o meu olhar, vou construir o meu laudo, o meu parecer, mas eu estou articulando com uma equipe multiprofissional. Então, assim, a gente precisa muitas vezes sair na defesa do nosso olhar, mas muitas vezes esse quadro tem que ser composto junto com a equipe. E não é uma briga de cabo de guerra. Ah, mas está vencendo ao parecer do psicólogo. Não existe isso. Existe o que é de melhor interesse para a criança e para o adolescente. Pensar no pleno desenvolvimento do educando, sempre, porque o que está em jogo aqui é a escolarização de uma criança e de um adolescente. Como a gente quer ver aquele mercado de trabalho transformado se a gente não investe no potencial dessa criança e do adolescente hoje? Se a gente lê manchetes nos noticiários de crianças e adolescentes com Down, né, com síndrome de Down, que hoje são empreendedores, que crianças com espectro autista, que se formam na faculdade, isso é porque teve uma equipe, gente, além da família, que favoreceu. Eu gosto muito de olhar depoimentos, né? Ontem a Elisa estava até trazendo a sugestão da leitura daquele livro, mas, assim, quando eu vi, por exemplo, a história da família daquele nadador da Paralimpíada que ganhou medalha para o Brasil, gente, a mãe dele falando que, assim, até a equipe que acompanhou, os técnicos, profissionais de saúde que acompanharam, falou para ela, olha, não vai dar. E ela começou, vai dar sim, e foi buscar condições para melhor qualidade de vida do filho. E indicaram para ela natação, e ali o menino não apenas se desenvolveu, como virou um campeão olímpico. Compreendem? A gente precisa entender o que a gente está fazendo no nosso cotidiano profissional e se a gente está contribuindo para essa guinada da inclusão social como a gente deseja. Se a gente quer realmente uma inclusão social, a gente não pode fazer do mesmo jeito. A gente tem que fazer de forma diferenciada, porque a gente só vai ter novos resultados se a gente conseguir, né, fazer com que a gente tenha a condição de, desde cedo, criar essa marca, esse diferencial, né, de cuidado, de incentivo, de despertar a potencialidade nas nossas crianças e adolescentes. Faz sentido isso para vocês? Queria que alguém comentasse para todos. Tá, joia? Pessoal, então, assim, eu estou muito satisfeita com o resultado aqui do nosso curso, porque eu acho que a gente está atingindo o ponto, né, mais importante que a gente precisa ter. Obviamente, assim, a gente precisa gerar esse equilíbrio nas famílias, né? Às vezes, a notícia de um filho, de uma criança com deficiência, gera os dois lados, né? Os dois extremos de reação da família. Aquele da negação, né? E aí inviabiliza
o desenvolvimento, né, dessa criança, e, por outro lado, aquele que também é da estimação, né, que é colocar ali no pedestal, né, angelicar a criança, né, e fazer com que ela seja ali o bibelô da família. E não é, a gente precisa trabalhar na mesma perspectiva, né, que é uma pessoa com deficiência. É uma pessoa com deficiência, mas é uma pessoa em desenvolvimento, né? A regra para toda criança e adolescente que precisa ser vista nessa condição, ter o seu direito respeitado, e a criança e o adolescente com deficiência também. Professora, você tem outro curso de educação sexual? Tenho sim, Sandra, depois eu te mando o link. Pessoal, então, assim, eu acho que a gente está avançando muito nos debates. Agora, antes de encerrar nossa aula, eu queria introduzir mais um assunto que tem tudo a ver com essa questão do desenvolvimento, da potencialidade, porque a gente, às vezes, tende a olhar para a pessoa com deficiência pelos aspectos assistenciais e de saúde, principalmente. Mas, quando a gente pensa no desenvolvimento da intelectualidade, da criatividade, do espírito crítico, sabe? Da condição de expandir o seu conhecimento, os seus sonhos, a gente precisa fortalecer a dimensão da cultura e do lazer. Muitas vezes, a pessoa com deficiência, ela não tem a área da cultura e do lazer bem fortalecida, né? E aí a gente espera que ela alce voos, mas, na verdade, a gente não está dando insumo, né? A gente precisa fazer com que ela tenha gosto de conhecer literatura, que ela tenha gosto de conhecer cinema, que ela tenha gosto de se relacionar, que uma coisa que também é muito presente, felizmente tem sido cada vez mais rompido esse paradigma, mas a gente ainda está longe de um padrão de perfeição, é inseri-los nos circuitos, sabe? É inseri-los nos grupos de convivência. Às vezes a criança está na escola, está no ensino regular, mas ela, na hora do recreio, ela está isolada. Ela não está interagindo, ela não está conversando. Ela precisa fazer parte da turma. E se a gente não tem esse olhar, mas esse é o papel do serviço social, gente, se é para garantir o bem-estar, é o nosso papel. Mas eu vou organizar passeios. Se é com o intuito de você fortalecer a convivência comunitária, você vai, porque, né, é necessário que a gente insira essa criança e o adolescente nesse potencial e desenvolver o espírito crítico, o estético, a criatividade, a imaginação. Isso vai fazer com que ela se desenvolva em áreas que, na esfera educacional, exige que essa parte seja desenvolvida. Às vezes, a gente quer desenvolver, né, o potencial crítico, mas a gente não permite com que ela leia outra coisa, senão os livros que são ali pedagógicos. A gente quer que ela conheça, né, que ela tenha outras oportunidades profissionais, mas a gente não mostra. A gente não mostra, né, esses grandes profissionais que eram pessoas com deficiência como inspiração e influência para essas nossas crianças. Então, a gente, muitas vezes, é um trabalho de garantir direitos, organizar um circuito de lazer e de cultura para que essas crianças possam frequentar. Entendem? E quando a gente tem esse olhar mais amplo, a gente vai permitir com que eles, né, tenham aí potenciais de engajamento e venham no intuito de fazer com que eles se demonstrem, né? E uma coisa que eu deixei de falar aqui com vocês quando eu estava falando das iniciativas de inclusão, né? E aí eu fui e terminei indo para a educação, mas eu queria aqui dar esse retorno para a gente completar o ciclo da nossa aula de hoje, que como que a gente pode ter iniciativas de inclusão no ambiente de trabalho?
E eu deixei aqui algumas sugestões, como criar um programa de acolhimento e integração, criar um ciclo de acompanhamento desde o primeiro dia no trabalho e depois com encontros esporádicos, para que a gente possa acompanhar, ver como que essa pessoa no seu mercado de trabalho, na sua inserção ocupacional, está ali, né, vivendo a inclusão, criar grupos de interesse, né, grupos de colegas de trabalho, né, fazer uma programação anual para que os PCDs da empresa, instituição se conheçam, tenham passeios, clubes de leitura. Outro dia eu estava pesquisando no Facebook, eu achei uma página muito interessante de uma querida, eu digo querida porque ela é linda na iniciativa dela, eu não conheço ela pessoalmente, mas o que ela faz? Ela dá dicas de turismo para a pessoa com deficiência. Ela vai nos lugares, ela fala dos hotéis que são acessíveis, dos passeios que oferecem segurança. Depois eu vou postar a página dela para vocês conhecerem. E eu achei uma atitude linda, inovadora, porque incentiva a pessoa com deficiência a sair, a passear, a se relacionar, a continuar tendo, né, uma vida que é aí prazerosa, né? Porque, obviamente, a limitação ali que a pessoa está vivendo não vai impedi-la de viver uma vida prazerosa. Às vezes, nem a pessoa que não tem deficiência viaja tanto, mas eu estava vendo o quanto ela viaja. Eu falei assim, oh, gente, estou com inveja já, né, da pessoa, porque ela viaja muito, né? E a gente gosta, né, de viajar também. E aí é interessante que a gente tenha essas iniciativas, né? Uma terceira dica que eu dou é programa de desenvolvimento individual, a partir de uma entrevista inicial minuciosa, identificar sonhos e aspirações profissionais e, a partir daí, propor ações para alcance. A empresa pode financiar alguns cursos, porque o fato de ter a pessoa com deficiência no seu quadro de empregado não significa que ela vai estacionar, né? Ela precisa ser inserida no plano de cargos de carreira, ela precisa desenvolver as suas habilidades, então é preciso ter esse olhar também. Criar e incentivar inscrições para cargo de gestão. Muitas pessoas não se inscrevem para cargos de gestão das suas empresas. Ela acha que não vai ser aprovada, quando, na verdade, ela poderia muito bem estar exercendo aquele papel que aquele cargo exerce. Mas ela, de antemão, já acha que não vai ser aprovada. Eu acho muito interessante hoje, não sei quem acompanha, quando algumas empresas inclusivas elas divulgam que assim são bem-vindas inscrições de LGBTQI, né, de negros, de pessoa com deficiência, já está incentivando, né, para que ali a pessoa enxergue que ela pode sim concorrer e ela pode ser ali selecionada. E uma coisa que parece clichê, óbvio, mas como a gente viu, é importante falar do óbvio, remover todo tipo de barreira nas instalações da empresa, que, por incrível que pareça, muitas vezes a empresa ela quer ser inclusiva, mas ela não tem alternativas, né, ali para que a pessoa sequer possa deslocar dentro daquele seu ambiente, dentro daquele contexto que ela está ali pensando. Pessoal, eu vou ficar por aqui em termos de conteúdo. O que eu vou deixar para amanhã? Amanhã eu vou falar, né, da família, da pessoa com deficiência e iniciar com programas e projetos de atendimento à pessoa com deficiência. Queria saber o que vocês acharam do nosso encontro de hoje. Quem quer comentar alguma coisa?